bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, alunos do oitavo ano, peço licença para entrar na casa de vocês, por permitir dialogar e elaborar perguntas, questionamentos, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam respeitando o processo de quarentena e o processo de isolamento social. Isso são elementos muito importantes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Por outro lado, estou com a saudade imensa da sala de aula, do contato físico, de tirar dúvidas, perguntas, questionamentos, inquietações. Eu acho que com esse processo do avanço da pandemia, isso vai gerar uma reflexão sobre a sociedade importante, né? Sobre a questão do comportamento humano, enfim, né? Mas vamos lá para o nosso objetivo de hoje e para a nossa aula, né? E agora eu convido vocês para navegar comigo no barco da história a um assunto muito pertinente voltado aí para a questão política, social, econômica e identitária do Brasil, que é justamente o que? E isso, muito bem, já estou ouvindo daqui. Olhe como vocês falam alto. Realmente, a importância histórica, social e econômica do dia 13 de maio para a formação da identidade do Brasil. Primeiro, o que foi o dia 13 de maio? Segundo, por que a identidade do Brasil? E como o dia 13 de maio traz uma significância em diversos momentos da história e, sobretudo, nos dias atuais. Vamos lá. Eu convido mais uma vez para o ano de 1850. É quando vai surgir a primeira lei que vai tentar proibir o tráfico de escravos no Brasil. Mas essa lei, na verdade, ela vai se tornar um fracasso social, porque ela vai permanecer apenas em documento. Ela não vai ter significância na prática, vista que no ano de 1856, perdão, aliás, 1859, em 1859, a corte vai noticiar, a corte de Sergipe, vai noticiar a prisão de um navio na costa de Estância, na cidade de Estância. Olha, o tráfico de escravos já tinha sido proibido nos anos iniciais de 1850. Mas ok, nos anos finais é pego uma grande quantidade de negros que estavam sendo trazidos pelos navios negreiros aqui próximo da cidade de Estância, que ia se debruçar sobre a cidade de Porto da Folha, né? Aquela região do Vale do Cotinguiba, né? Que era uma região ali um pouquinho complexa e tinha mão de obra barata, e tinha mão de obra escrava, e tinha diversos engenhos, como Itabaianinha tinha engenhos aí no período da abolição, no período da escravidão. Então, na década de 1850, surge aí a primeira lei abolicionista. Professor, o que é lei abolicionista? São documentos, a própria lei, que visa abolir a escravidão. Temos a lei Eusébio de Queiroz, temos a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, como também na década de 1888, no ano, vai ter a lei de quê? A abolição da escravatura. Mas são documentos que, por mais que tenham um cunho histórico importante sobre aquele determinado contexto, mas que não vai ter tanta transformação na prática. É importante, mas não tem transformação na prática. É importante que, após a assinatura da Lei Áurea, no Brasil ainda vai permanecer aproximadamente 1 milhão de escravizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, em todos os cantos do Brasil. E aí, o que fazer com essa população? O que é que o Estado pensou? Após a abolição, o Estado, ao invés de incluir a população negra, de tirar os negros das senzalas, dos campos e das fazendas, ao invés de incluir na sociedade, dando direito de saúde, educação, lazer, entretenimento, moradia e segurança, ele fez o contrário. Fez o processo inverso. Ele, ao invés de incluir, ele excluiu.
Ele excluiu a população negra em prol dos interesses da população branca. Pessoal, estou falando aí no contexto dos anos iniciais da República Velha, viu? Não cometa aí a questão do anacronismo e trago para a questão presente, né? Mas vamos lá. Mas a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea porque ela quis? Não. Ela assinou a Lei Áurea por pressões dos movimentos abolicionistas, juntamente com o apoio dos países da Europa, sobretudo com a Inglaterra. Professor, estou com uma dúvida aqui. Corre lá no seu caderninho, pega lápis, caneta, borracha e vamos tirar a dúvida. O que é movimento abolicionista? Você faz aí uma pesquisa no próprio livro didático de vocês, mas diante disso eu vou responder. Movimento abolicionista eram grupos de pessoas comuns, ou se não que estar ligado a uma determinada profissão, que se uniam em prol da liberdade, igualdade e fraternidade. Estes movimentos lutavam contra o sistema monárquico, contra o sistema imperial. Então esse movimento gerou uma pressão, o movimento abolicionista, gerou uma pressão sobre a princesa Isabel juntamente com a Inglaterra, e a princesa Isabel, que estava no poder no Brasil, no poder imperial, assinou a Lei Áurea. Nesse período, Dom Pedro II estava na Europa, cuidando da sua saúde, porque estava um pouquinho frágil. Então, a princesa Isabel ela vai assinar. Mas só que o que é que vai ocorrer posteriormente a isso? A marginalização dos negros. Vamos fazer um processo de análise. Olha, os negros foram trazidos da Europa para o Brasil. Até aí tranquilo, de forma forçada, né? Isso aí é fato. Os brancos, os colonos, se apropriaram da força do negro, da mão de obra do negro, do trabalho do negro, nos campos e tudo mais. E depois de muito tempo, ao invés de incluir essa população, o que é que o Estado faz? Exclui. Eles trouxeram de lá forçado. Olha, trouxeram, usufruíram e depois exclui. Aí o que é que vai ocorrer com a população negra? Por uma questão de sobrevivência, mesmo com a Lei Áurea e mesmo diante de todas as leis, eles vão preferir por uma questão de sobrevivência, pessoal. Por uma questão de não morrer de fome, por uma questão de moradia, eles vão permanecer nas fazendas, trabalhando trabalhando nos campos dos cafés e tantos outros campos. Isso daí é fato. Então, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888, por isso a importância histórica, mas ela vai permanecer enquanto escravidão até os dias atuais. Então, percebe que teoria, contexto histórico pertinente, mas prática ainda há alguns flagelos, mas que devido a outros movimentos sociais, essas lacunas, esses buracos deixados por estas leis foram sendo preenchidos. E hoje, a partir dos anos 2000, foi que surgiram diversas políticas públicas a fim de integrar esse negro na sociedade. Por exemplo, no ano de 2003, foi criada a Lei 10.639. Esta lei visava o que, professor? A partir daquele ano, se tornou obrigatório a disciplina de História abordar em sala de aula a cultura afro-brasileira. A partir de ali, os brasileiros, aquela nova geração, ia ter contato, ia ter espaço para dialogar, para refletir sobre o processo de construção, sobre o processo de resistência da população negra, sobretudo as matrizes africanas, como a questão religiosa, a questão da capoeira, a questão da música e tantos outros legados e a sua participação no processo da identidade do Brasil. Então foi graças àquela lei de 2003 que algo foi modificado no contexto do Brasil. Professor, existe uma outra contribuição? Sim. A política pública do sistema de cotas, onde dá a seguridade ao negro, né, ingressar de certa forma ao ensino superior. É uma forma de tentar suprir, tentar solucionar
a ausência do Estado lá no início da escravidão. É uma forma de tentar suprir o que o Estado fez com os escravos lá nos anos iniciais da República Velha. Mas vamos lá. Professor, e onde é que a desigualdade social entra aí? Quando acabou? Quando assinou a Lei Áurea, a população branca, devido à questão dos investimentos e da questão da chegada dos imigrantes no Brasil, a população branca vai se ascender, os colonos vai crescer socialmente, economicamente. Enquanto a população negra vai fazer o contrário, ela vai descer. Enquanto a população branca, a coluna sobe, a outra população negra desce. Então vai gerar uma certa desigualdade social. É visto também essa desigualdade, por exemplo, nas próprias cidades que surgiram, aliás, que cresceram nos anos iniciais da República Velha. Exemplo, nas cidades estavam sempre normalmente quem? A população branca, a elite, a burguesia. E nas margens e nas periferias normalmente estava a população negra, a população excluída. Então é naquele contexto da República Velha que vai surgir as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Sim, pessoal, as favelas não é algo de agora não, pelo contrário. Já como o Estado não fornecia moradia, as pessoas que moravam na periferia construíram suas próprias residências, né? Então vai gerar ali o contexto do surgimento das favelas nesse período e que está presente aí nos dias atuais. Por outro lado, o Estado, como uma forma de não perder a sua essência, os seus privilégios, as suas regalias, ele vai criar outras políticas públicas não destinadas à população negra, mas destinado à população branca, destinada aos colonos que ficaram no Brasil. Então vai gerar como se fosse um muro de proteção em torno da população branca. Por outro lado, a população negra será classificada, será marginalizada e tida como pessoas marginais, como os malandros, como pessoas que não têm nenhuma perspectiva de vida. Mas se elas não têm nenhuma perspectiva de vida é porque o Estado não deu suporte, o Estado não dava oportunidade para que eles tivessem acesso à educação. Eles não tinham acesso à educação, então é justificado a isso a própria questão hoje do sistema de cotas raciais nas universidades federais do Brasil, como uma forma de retornar, de solucionar um erro que o Estado provocou lá no passado. O racismo, onde se encaixa? O racismo está voltado para a questão da inferiorização do tom da pele. Existem diversas discussões, mas necessariamente ao tom da pele. Por quê? Porque há uma teoria de superioridade de uns para com os outros. A população branca, naquele contexto, se achava superior à população negra. E por isso foi estimando, foi desenvolvendo, foi crescendo essa ideia de que existe uma diversidade, que existe uma superioridade de cultura, uma superioridade de crença. Mas, na verdade, culturas são todas iguais. Aliás, culturas são sempre equidade. Ela não existe uma superior à outra, pelo contrário, elas estão sempre no mesmo patamar. O que vai existir entre as duas não é quem é a melhor e quem é a pior. Vai ser a diferença cultural. Vocês já pararam para imaginar se Itabaianinha, Umbaúba, Cristinápolis, Pedrinhas, Arauá e essas cidades circunvizinhas aqui fossem todas iguais? Se o comportamento da população fosse todos iguais, se todos acordassem 6 horas da manhã, se todos fossem dormir 6 horas da tarde, se todos tivessem o mesmo costume, se todos tivessem a mesma crença, já pararam para pensar? Automaticamente seria uma sociedade sem novidade, sem inovação, sem conhecimento, né? Seria algo monótono, algo mecânico, todos os dias aquele mesmo movimento. Todos os dias aquele mesmo movimento. Então, é no meio das culturas que existe a diferença. E é dentro da diferença que existe a questão da diversidade cultural. Existem diversas formas de você se cultuar, de você se tornar sujeito. É isso que existe. Então, quando hoje eu utilizo o turbante, não significa, é um acessório de beleza. Não. É algo para esconder o cabelo porque não está penteado. Também.
Mas, na verdade, está voltado para o viés de quê? Aqui é uma herança cultural africana. A minha formação, a sua formação enquanto sujeito tem contribuição dos povos africanos. Tem contribuição dos imigrantes, tem contribuição dos povos indígenas, sim. Devido ao processo de formação, o processo de miscigenação. É porque foi o encontro de diferentes culturas sobre o mesmo espaço, chamado de hibridismo cultural. Itabaianinha é um hibridismo cultural vivo. Porque nessa região existem diversas culturas, diversos gostos, diversos saberes, mas que circulam o mesmo território, chamado Itabaianinha. Isso é hibridismo cultural. Então, no meu passado, com os meus antecessores, na minha ancestralidade e na sua ancestralidade, alunos dos 8º anos, teve sim a questão da miscigenação. Então, se hoje você é sujeito, é porque as gerações passadas, seus avós, seus avós, seus tataravós, suas tataravós, eles receberam essa influência e automaticamente passou para vocês, mediante uma questão genética, uma questão social, uma questão cultural. Então, se eu utilizo o turbante, se o atabaque ou qualquer outro acessório como esse está presente no nosso dia a dia, é porque foi legado da população negra, que lutaram, defenderam seus ideais, derramaram sangue para que hoje diversos negros e diversas pessoas pudessem ocupar um espaço político, para que uma mulher pudesse ocupar uma cadeira política, para que um negro pudesse se tornar médico, para que um negro pudesse se tornar professor, para que um negro pudesse ter acesso a qualquer âmbito da sociedade, a qualquer espaço da sociedade. Foram graças aos movimentos abolicionistas, foram graças às pessoas que morreram lutando por isso, derramaram seu sangue por isso, que nós, hoje, a população negra, tem acesso à saúde. É portanto que é baseado nisso aqui que eu trago alguns personagens para vocês. Talvez na imagem aí não fique visível. Mas personagens que lutaram para que a princesa Isabel assinasse. E lutaram para que de fato a liberdade fosse concretizada na prática. Aqui nós temos Dragão do Mar, né? Que era um escritor, um poeta, que aí vai marcar aquele contexto da década de 1880. Temos mulheres também, viu? Mulheres que lutaram. Tinha, por exemplo, Adelina, ela era tida como uma espiã, né? E essa espiã, na verdade, ela colhia informações da classe, da elite, né? Dos fazendeiros, e passava para os escravos. Por exemplo, vai ter um ataque hoje dos capangas que vai atacar um determinado quilombo. Mas aí a Adelina já sabia, então a Adelina já avisava aquele quilombo para que aquele quilombo se preparasse em torno daquele ataque. Então quando os capangas chegavam nos quilombos, eles já estavam, os negros que residiam ali, já estavam preparados para o ataque, ou até mesmo dava tempo deles fugirem para um outro território. Então isso daí é uma contribuição importante, como uma forma de preservação da população negra, né? Da questão da identitária da população negra, né? Temos outros também. Temos Maria de Firmina. Ela é poeta e ela escondia a população negra nas associações. E esse processo de esconder, na verdade, é quando o negro saía das fazendas fugido, não tinha para onde ir, porque se fosse para a mata, os capangas, pelo fato de ter todo o mapeamento e levantamento daquela área, eles conheciam os locais que o negro fugiam e iam. Então, eles recorriam a essa associação que Maria Firmina organizava. Porque ela era uma poeta, ela denunciava, ela criticava o modo e as condições de como os negros eram tratados no Brasil. Não foi necessariamente a princesa Isabel que deu liberdade ao Brasil, pelo contrário, foram esses povos aqui que morreram lutando para que a gente tivesse acesso aos nossos direitos, ao qual a Constituição nos fornece hoje. Outro ponto, talvez vocês perguntem, professor, diante de tudo isso, diante da importância do dia 13, por que hoje as pessoas comemoram o dia 20 de novembro e não necessariamente o dia 13 de maio? Porque o dia 3 de novembro foi associado por muito tempo com a ideia errada e errônea como apenas uma ação de caridade da princesa Isabel.
Mas o que a gente já viu nessa aula agora e ficou claro, que na verdade foi uma pressão, ela não fez caridade com ninguém. Havia uma pressão sobre ela, ela assinou. Então, há essa preferência do dia 20, porque justamente é o dia que é tido, que foi aprovado pela lei de 2003, se não estou enganado, como uma forma de comemorar a participação, a luta, o processo de conquista da população negra. Mas o dia 20 de novembro é uma continuação do dia 13 de maio. A gente não deve pensar essas duas datas de forma distintas, pelo contrário, são duas datas que devem ser unidas, que têm o mesmo significado e dentro de um mesmo processo. São dois pontos pertinentes e que tanto o dia 13 de maio deve ser comemorado num contexto histórico e político, como também o dia 20 de novembro deve ser comemorado em um contexto social, cultural e, de certa forma, identitário. Pessoal, por hoje é só. No final desse vídeo aí eu vou estar passando uma musicazinha que vocês poderão refletir e relacionar o conteúdo da aula de hoje com a música. A música ela tem um poder de nos levar a determinados contextos da história, a refletir, a mexer com o nosso sentimento. Então, eu trago essa música para a gente entender melhor, de forma lúdica, e estabelecer algumas relações sobre a minha fala aqui, como também a questão da própria música. Fiquem bem, fiquem em paz e aguardem. Próxima semana nós teremos mais. E sempre lembrem, ninguém nasce racista, torna-se racista. Tchau, viu, galera?